Está começando o programa Nossos Pesquisadores. E o papo de hoje é com o professor Benhur, que vai nos explicar um pouco mais sobre o seu trabalho e sobre o laboratório de micro-ondas. Professor, o que tem de novidade nesse experimento? Bom, em primeiro lugar, obrigado por terem vindo aqui. O que a gente tem feito aqui é desenvolver materiais especiais para aplicações, particularmente em telecomunicações. E esses materiais que nós temos desenvolvido aqui é uma classe nova de material, porque ela apresenta como característica você poder refazer, em princípio, praticamente tudo que já foi feito antes, em termos de aplicações eletromagnéticas. São os metamateriais, como estruturinhas como essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Enfim, no caso de um metamaterial especificamente, é um material cujas propriedades intrínsecas do material vão além, daí o prefixo meta, de um material convencional. Então, a gente consegue obter propriedades eletromagnéticas com esse tipo de estrutura que seriam muito difíceis ou talvez impossíveis de conseguir com materiais convencionais. E a diferença básica, como eu vou mostrar para vocês nesse experimento, é que, no caso de um material convencional, ele é constituído de átomos em escalas infinitamente pequenas, mas no caso de um metamaterial, especificamente, os átomos são células que têm uma dimensão muito maior, comparável ao comprimento de onda que você excita essa estrutura, certo? É por isso que a gente chama esses átomos de metamateriais, que vocês podem ver a olho nu a dimensão desses átomos, ou moléculas também, como são chamadas, e você poder chamá-los de átomos macroscópicos, dadas as dimensões dele. Como o tamanho dessas moléculas é muito menor do que o comprimento de onda de operação, você consegue fazer com que aquela onda eletromagnética enxergue aquilo como se fosse um material homogêneo. A dimensão desses materiais ela é muito menor do que o comprimento de operação que você vai trabalhar, o comprimento de onda de operação que você vai utilizar. Com isso, você consegue fazer com que a onda enxergue esse material como se fosse um material homogêneo. E é isso que dá essas características especiais. É por isso que a gente consegue criar uma variedade enorme de estruturas com as mais variadas aplicações possíveis, entendeu? Conseguindo, por exemplo, inverter certos efeitos que são comumente vistos na literatura, que é muito comum até mesmo em alunos de cursos fundamentais, entendeu? Já um pouquinho mais avançados, mas enfim, que é a lei de Snell, por exemplo, que mostra como que uma onda vai difratar quando passa de um meio para outro. É aquele famoso efeito de você colocar um lápis dentro de um copo d'água. Com o metamaterial eu consigo inverter efeitos como esse. Esse foi o que deu maior visibilidade para esses átomos. São características como essas. E o interessante, como eu já havia mencionado, é que isso tem permitido criar um novo paradigma no projeto de estruturas eletromagnéticas, porque você consegue combinar efeitos agora que antes eram simplesmente inimagináveis. E com as facilidades que nós temos hoje de fabricação, como vocês podem ver, hoje nós temos uma impressora 3D no laboratório. Então você consegue criar peças assim, onde o limite é a imaginação, em princípio, de quem está projetando o material. E é uma coisa que está bastante acessível hoje. Então, isso criou uma possibilidade de você desenvolver diversas aplicações que não apenas passam por aplicações civis, mas também, obviamente, têm sido utilizados muito em aplicações militares, dadas as propriedades que esses materiais apresentam. Quando a gente fala a parte de telecomunicações, o senhor citou a questão da utilização civil para isso, de defesa também. Como que funciona? Quando a gente fala em micro-ondas, a gente que é mais leigo, pensa no micro-ondas lá da nossa casa, que você vai esquentar sua comida, vai perceber aquele aquecimento do forno e vai te trazer o prato quente. Mas quando a gente fala em micro-ondas, é um outro ponto específico. Tanto que tem no tratamento da área de fisioterapia o micro-ondas, e agora tem o micro-ondas na área de telecomunicação. Como que é o mesmo tipo, é o mesmo estudo, é o mesmo princípio para essas várias nomenclaturas e utilidades do micro-ondas? É que no caso do micro-ondas que você encontra na sua cozinha, a única diferença é que ele está usando uma frequência de operação que está dentro da faixa de micro-ondas. A faixa de micro-ondas é muito maior do que não é só a frequência do forno de micro-ondas. Aqui nós estamos trabalhando com antenas, entendeu? Como essas desses experimentos aqui, que estão emitindo ondas na faixa de 10 GHz.
No forno de micro-ondas, é em torno de 2,45 GHz. A diferença é que esse tipo de frequência no micro-ondas é uma frequência que permite que as moléculas de água se agitem, né, e com isso você consiga produzir calor, que é o que vai aquecer o seu alimento. Nós não estamos interessados aqui em produzir calor para que você aqueça alguma coisa. O que nós estamos tentando produzir aqui são, usando essa faixa de frequências, no caso aqui 10 GHz, bem maior do que o que você vê em forno de micro-ondas, para que a gente consiga produzir alguns efeitos que sejam de interesse para a gente dentro da área de telecomunicações. Tá certo? Por exemplo, eu poderia utilizar essa estrutura para, por exemplo, aprisionar uma onda eletromagnética, se eu quisesse. Eu poderia utilizar essa estrutura para absorver uma onda eletromagnética, se eu quisesse. Então, dependendo de como eu projeto isso, eu posso criar aplicações completamente distintas, entendeu? Brincando com os metamateriais. Obviamente, no caso de você for pensar em aplicação civil para isso, existem diversas aplicações, por exemplo, que as pessoas têm visto, acredito, na mídia, que é você poder criar efeitos, por exemplo, como invisibilidade eletromagnética, entendeu? Você criar um manto de invisibilidade. Em frequências de micro-ondas, porque a frequência é muito grande, o comprimento de onda é muito grande, a frequência é mais baixa do que nas frequências óticas, você consegue fazer coisas que a gente consegue manipular facilmente. Mas o manto de visibilidade, vocês talvez já tenham visto, você consegue criar esse efeito de impedir que a onda enxergue o que está dentro desse manto de visibilidade. Então, na realidade, esse efeito especificamente, que quando foi criado, foi dentro da faixa de micro-ondas, ele foi o que deu mais visibilidade aos metamateriais, porque foi infelizmente só com os metamateriais você consegue de fato criar efeitos de você modelar a maneira como a onda vai se propagar dentro de um material qualquer. E isso você consegue fazer com essas estruturas. Isso, na realidade, nós também estamos tentando fazer aqui. Nós já conseguimos, já temos já há algum tempo já um modelo, a maneira como a onda deveria se comportar dentro de um manto de invisibilidade. Isso, inclusive, foi um trabalho de mestrado aqui. A gente pode agora, dado o que nós já temos, a ideia é tentar implementar na prática e ver se é possível. O quão fácil será? Bom, fácil não será, mas em princípio o que nós queremos é tentar reproduzir esse efeito na prática, usando o que nós já aprendemos na construção e caracterização desses metamateriais. Professor, no caso voltando a falar dos metamateriais, das antenas de alta potência em gigahertz, facilitaria, por exemplo, através das ondas de micro-ondas, que a NASA usa, né? Tentar escutar alguma coisa do universo, tentar achar um ponto, um barulho, tanto que teve há um tempo atrás, conseguiram um som diferente. Seria utilizável essa questão do micro-ondas, das antenas e desse tipo de trabalho aqui do laboratório? Bom, nós não... Obviamente, isso aí é uma outra escala do que nós estamos fazendo aqui. Mas o que eles estão fazendo, basicamente, é ouvir via radiotelescópios, por exemplo, o que o universo está oferecendo para eles em termos de emissão de ondas eletromagnéticas. Só que eles procuram ouvir essas informações de um espectro muito mais largo. Não apenas micro-ondas, cobre ótica também, raio-x. É um outro padrão. Aqui nós estamos numa faixa tremendamente específica. Também por conta de limitações que nós temos. Mas sim, agora, se você quiser imaginar se os metamateriais podem contribuir para melhorar isso daqui, eu tenho certeza que sim. Dadas as possibilidades que você tem hoje de fabricar esses materiais, o único problema hoje em dia é se você quiser fabricar esses materiais em frequências óticas, onde o comprimento de onda é muito pequenininho. E aí, como a escala desses materiais vai em torno de 10 vezes menor do que o comprimento de onda, se o comprimento de onda começa a ficar muito pequenininho, você começa a ter problema de limitações de fabricação. Mas, obviamente, hoje no mundo existem grupos que têm capacidades incríveis de fabricar o que a gente chama de nanoestruturas, que poderiam, de fato, ajudar a você melhorar, por exemplo, a recepção de um telescópio, ou você possibilitar, saindo de frequências óticas,
mas em frequência de micro-ondas, você tentar absorver melhor aquela onda que está chegando para você, mas são só, por enquanto, especulações que a gente pode fazer, tendo em vista as possibilidades. Mas as possibilidades, como eu disse, são inúmeras com esse tipo de material. E ela está ao alcance das pessoas que querem ver e visitar o laboratório aqui em São Carlos mesmo. O senhor comentou a questão da impressora 3D. Ela já é estudada há bastante tempo, mas eu acho que ela explodiu agora na mídia, porque estão mostrando estruturas que nunca mostraram, porque tem engenheiros teve aquela engenheira que mandou para a África para explicar como se faz órtese para crianças que não têm membros. E qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Porque está sendo uma explosão. Acredito que ela não é tão cara, possa ter em casa. Qual que é o limite para essa questão da impressora 3D? Olha, depois, se você quiser ver, nós temos uma bem ali, mas hoje em dia, dentro do laboratório, como o nosso principalmente, é praticamente impossível você pensar, dentro de engenharia, não precisa nem fazer telecomunicações, você não tem um equipamento de prototipagem rápida como esse daí. Se você for pensar em termos de limitação, ou até onde você consegue ir, simplesmente depende da criatividade de quem está operando aquilo. Entendeu? Para a gente, por exemplo, isso deu um grau de liberdade enorme, porque muitas vezes você tinha que improvisar a maneira como, por exemplo, a gente vai sustentar uma antena, a maneira como a gente vai querer colocar os metamateriais dentro de um guia de onda, por exemplo. Então, você poderia utilizar essas impressoras para criar os suportes que você quer. Você já deu um exemplo que é fantástico. O que as pessoas têm feito hoje em dia? Têm usado essas impressoras 3D para poder fazer órteses para crianças que não têm condições de comprar alguma coisa desse tipo, entendeu? E a vantagem também é o seguinte, você pode fazer acesso remoto, ou seja, você poderia, hoje em dia, você projetando aqui, alguma pessoa em um país que tenha acesso, pelo menos minimamente, a uma impressora como essa, você poderia simplesmente passar para essa pessoa o projeto de uma órtese que poderia, ou de alguma outra coisa que possa ser útil para aquela população. Entendeu? Então, hoje em dia, para a gente, em engenharia, é praticamente impossível você pensar em fazer alguma coisa sem contar com o auxílio dela. E a gente vai mais longe nessa impressora, porque aí uma das ideias que a gente vai fazer futuramente é tentar usar essas impressoras para fazer os nossos próprios metamateriais, inclusive, para você ver o que a gente espera conseguir com isso. Hoje em dia nós estamos fazendo os metamateriais, como vocês podem ver aqui, essas célulazinhas que vocês espero consigam ver nessa estrutura, são de cobre, certo? Em cima de um material dielétrico. O que a gente espera fazer com essa impressora, por exemplo, é produzir até mesmo manto de invisibilidade, isso seria possível, na realidade já é uma realidade, usando apenas impressoras 3D. Então você consegue fazer isso, para você ver o grau de sofisticação que é possível, tá certo? E o legal dessas impressoras, se você quiser avançar muito, elas estão sendo usadas, inclusive, para poder construir peças metálicas para aviões, para foguetes, enfim. Então, como eu disse, hoje em dia, não é à toa que já existe uma na Estação Internacional, né, espacial. Porque, de fato, você precisa ter a possibilidade de, se necessário, construir uma peça sem que isso te implique que você perca um tempo enorme tentando importar isso de algum lugar. Enfim, você conseguiria, em princípio, fazer em poucas horas essa peça no seu próprio laboratório. Professor, o senhor já comentou da questão do outro laboratório. Nós vamos sair aqui desse laboratório de micro-ondas e vamos passar um pouco para o laboratório onde no caso o Javier, ele está tendo um experimento relacionado a laser. Fala um pouquinho desse experimento. Esse laboratório que nós estamos aqui nesse momento é um laboratório especificamente para micro-ondas. O outro laboratório é um laboratório que é um complementar desse aqui, só que nós trabalhamos com a parte de ótica especificamente. Então, é possível lá você fazer caracterizações de fibras ópticas, qualquer coisa que envolva a propagação de luz, você conseguiria, em princípio, fazer ali. Dadas algumas limitações, mas, enfim, você conseguiria. O experimento que eles devem mostrar para vocês especificamente trata-se da parte de ótica difrativa. Certo? Um laboratório que vai trabalhar com ótica difrativa, a difração, nesse caso aí, é quando você faz com que a luz encontre um obstáculo na frente dela, e esse obstáculo tenha a capacidade de alterar ou perturbar o caminho que a onda vai percorrer depois de passar por esse obstáculo.
Então, o que eles procuram fazer, utilizando esses conceitos de difração, ou seja, você criar obstáculos, não aleatórios nesse caso, mas obstáculos em que você possa dizer onde esses obstáculos têm que acontecer e fazer com que uma frente de onda, ou seja, a frente de onda de um laser, incida nesses obstáculos e você consiga criar determinados padrões ópticos específicos. Então, eles devem mostrar para vocês maneiras de você, com um único feixe de laser, criar, por exemplo, vários pontos no espaço. E hoje em dia, esse tipo de maneira de você pegar uma fonte e você abrir a fonte, criando diversos pontinhos de luz no espaço, permite que você, por exemplo, acesse fibras ópticas diferentes, fazendo com que cada fibra seja posicionada naquele ponto específico. E aplicações, obviamente, um pouco mais assim de entretenimento, que seria, você pode, usando o mesmo princípio de criar esses obstáculos, você criar hologramas, por exemplo, que já é uma coisa mais que, além de ter, obviamente, aplicações muito importantes, as pessoas estão mais acostumadas, inclusive em jogos de videogames e coisas desse tipo, de você poder ter esse tipo de reconstrução lá na frente, tá certo? Mas é basicamente isso. Bom, iremos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.